Vamos orar pelas nossas crianças? As crianças, por gentileza. Aleluia. Amém. Vamos pedir um pai aqui para orar, né? Boa noite, igreja. Boa noite, gente. A paz. Vamos fechar nossos olhos e orar pelas nossas crianças, os pais e os pastores da nossa igreja. Amém? Poderoso Deus, amado Pai, mais uma vez te rendemos graças e louvores, ó Pai, por cada vida dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, venha guardar cada vida, Senhor, hoje e sempre, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar os professores e abençoar também os pais, ó Pai, de cada uma dessas crianças, ó Senhor, cada vez e cada dia mais. Abençoa o nosso culto, a nossa palavra nessa noite e que o Espírito Santo do Senhor venha conduzir mais uma vez este culto, em nome de Jesus. Amém, Deus. Antes de irem as crianças aqui, recebi um pedido de oração imediatamente aqui. Vocês viram que correu aqui para mim assim? Pedido de oração. Falou, pastor, hoje é meu aniversário. Você pode orar por mim? Vocês acham, irmãos, que nós podemos orar? Claro, não é? Vamos orar aqui pela vida da nossa querida aqui? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus. Sim, Senhor Deus, nós somos felizes, ó Deus, por poder dizer na tua presença, Senhor Deus, que a nossa querida irmãzinha é uma bênção. Nós abençoamos, Senhor Deus, a sua vida. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo estenda a tua mão e faça o bem a ela e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, nós podem se assentar, por favor? Nós atendemos pedidos de oração, viu, irmãos? Não é? Então, aqui está o quadro, olha, de pedidos de oração, bem aqui ao meu lado. Hoje eu vou pregar sobre o poder da oração. Se você utilizar o nosso aplicativo, lá no nosso aplicativo, um dos ícones que tem lá é para você clicar e mandar um pedido de oração. Nós cremos no poder da oração, vamos pregar sobre isso nessa noite. Então, irmão, não se acanhe. Faça como a nossa querida irmãzinha que chegou aqui, pastor, pode orar por mim? Faça isso. Olha, achei um presente de Deus esse pedido hoje para dizer isso para vocês com muita alegria. E gostaria que você, por favor, pegasse a sua Bíblia agora. Abrisse lá em Tiago, capítulo 5. Graças a Deus estamos terminando essa série de pregações no livro de Tiago. E você pode olhar, pode ver todas elas também no aplicativo. Podem ficar de pé, por favor, irmãos, para nós lermos. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. Tiago, capítulo 5, do 12 ao 20. Está escrito assim, irmão. Sede, pois, irmãos, perdão, estou lendo o versículo 7, vamos para o verso 12, diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua justo.
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela palavra do Senhor aqui diante de nós, pedimos graça do Senhor para compreender, ó Deus, e para compartilhar essa palavra com cada irmão, que o Espírito do Senhor nos faça entender, que o Espírito do Senhor nos conduza, ó Deus, para sermos cristãos maduros, sermos cristãos, ó Deus, que realmente agradam o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Toma a nossa vida diante de Ti, Senhor Deus, faz o bem à nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Meus irmãos, pode parecer brincadeira, mas é muito sério o que eu vou falar aqui. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Você já ouviu algum tipo de expressão, alguma pessoa falar assim, olha, assim diz o Senhor, meu servo, assim diz o Senhor, isso vai ser assim, assado na sua vida? Já ouviu alguém dizer, por exemplo, e aqui eu estou dizendo de algo que eu já ouvi, pessoa dizer assim, olha, Deus está me dizendo que fulano vai casar com ciclana, que Beltrano vai casar com outrana, e às vezes até repetindo a mesma pessoa, sabe? Você já viu alguém usando o nome do Senhor e dizendo coisas dessa maneira e que não correspondem à palavra do Senhor de verdade? Parece brincadeira falar isso, mas na verdade sim, há pessoas que fazem o uso indevido do nome do Senhor, e a essas pessoas, ao invés de dizer, né, o que eu digo a respeito disso, eu vou ler o que a palavra de Deus diz sobre fazer o uso do nome do Senhor dessa forma. Diz aqui em Ezequiel capítulo 13, dos versos 7 ao 9. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Meus irmãos, há muitas controvérsias às vezes a respeito do poder de Deus na vida do servo de Deus, como que o poder de Deus se manifesta através às vezes de um servo de Deus, se manifesta ou não, e não pretendo, claro, com essa pregação apenas resolver todas as questões em relação a isso, mas eu, com a palavra que vou compartilhar com os irmãos nessa noite, que está bem aqui, nós a lemos e vamos entendê-la, se Deus nos der essa graça, não é? Eu quero tratar desse assunto com os irmãos, e vai nos ajudar, irmãos, a entender melhor o poder da oração, vai nos ajudar a entender melhor e sermos mais cuidadosos e mais bíblicos na prática da oração, e na expectativa que nós temos da intervenção de Deus nas nossas vidas quando nós oramos. Das questões que está aqui. Irmãos, porque, sabe, há pessoas que vivem uma espiritualidade de aparência. Uma espiritualidade de aparência. O que é uma espiritualidade de aparência? Elas chamam para si uma espiritualidade que na verdade elas não têm.
elas aparentam ter uma autoridade que, se você vai observar o que a palavra de Deus mostra, essa autoridade é falsa. E eventualmente até fazem uso do nome de Deus de uma forma que o Senhor Deus reprova na sua palavra. E meus irmãos, nós precisamos mais do que viver de aparências, nós precisamos conhecer de fato o poder de Deus na oração. Quando é que você mais precisa conhecer o poder de Deus na oração? Quando é que ele é mais requerido na sua vida, na prática da sua vida? Quando é? Irmãos, é na hora que você está passando por lutas, na adversidade. Você quer ver, você busca, você deseja ver essa atuação de Deus, quando parece que o inimigo ficou mais forte. Parece, né? Parece que o inimigo ficou mais forte. Nessa hora é que você precisa e vai precisar, irmão, mais do que viver de aparências. Tem coisas que são aparências, mas que não tem verdade ali. Você vai precisar conhecer mesmo, de verdade, o poder de Deus na oração. Essa questão do que é verdadeiro, do que é falso, do que é aparente e do que é verdadeiro e concreto, é uma das questões que a carta de Tiago trata. O tempo todo nós estivemos aqui vendo o que é, por exemplo, uma fé falsa, uma fé que não salva, uma fé que é de palavras, mas que não tem atitude. E Tiago chama a pessoa a dizer, a mostrar com a atitude a fé que ela tem. Então ele diz, essa fé aí de palavras não é nada não, me mostra com as obras, porque essa fé de palavras não é verdadeira, uma fé falsa. Ele também mostra assim, que riqueza, por exemplo, que às vezes aparenta a bênção de Deus, a riqueza não é sinônimo de aprovação de Deus. Então ele confronta pessoas que, tendo riqueza, por exemplo, fazem acepção de pessoas, ou acham-se melhores do que os outros. Então ele vai dizer, olha, isso é aparência que se perde com o tempo, isso é coisa que não perdura. Inclusive, quando as riquezas são adquiridas de forma injusta, elas se tornam testemunhas contra você no dia do juízo. Então Tiago, ele trata dessa questão do que é aparente, mas não é verdadeiro, também com a questão da riqueza e da acepção de pessoas. Ele fala muito para você ter cuidado com a língua. Por quê? Porque a língua mostra a verdade a seu respeito. Então, às vezes você aparenta ser alguma coisa, mas quando você fala, você demonstra quem você verdadeiramente é, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele trata dessa questão da língua diversas vezes, dizendo que nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos e que a língua tem um poder destrutivo muito grande. Ele fala que é preciso que você tenha cuidado para você não enganar você mesmo. Como enganar você mesmo? Enganar você mesmo quando você pensa que é crente, pensa que está vivendo de uma forma justa diante do Senhor e na verdade, os seus objetivos de vida são objetivos mundanos, e você tem o mesmo desejo que qualquer mundano. A diferença para você é que, ao ter os seus objetivos mundanos, você acha que Deus pode te abençoar para conseguir aquilo que você quer. Então ele exorta a todos nós quanto a isso. Ele diz assim, você que procura, tenta tanto as coisas e não consegue, e até mesmo ora, pedis e não recebeis. Por que não recebe? Porque pede mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. E ele chama essas pessoas de infiéis e diz que nós devemos ter uma visão mais clara da vida. E ele prossegue para nos ensinar o que é de fato a vida, não é mesmo? E que a vida, ela é conduzida por Deus, até mesmo as adversidades. Veja que as provações, elas são, em Tiago, apresentadas não como um acidente que aconteceu na sua vida. Então aquele problema que você luta com ele, não está aí por acaso, não está aí assim aleatoriamente, ele não está aí porque Deus distraiu, mas que as provações, elas vêm mesmo do Senhor, e elas têm um propósito de trabalhar com a nossa vida, e que nós precisamos então de sabedoria de Deus para lidar com as provações. Essa é a carta de Tiago, irmãos. E por fim, nós vimos que é preciso ter paciência enquanto nós enfrentamos as provações. Essa foi a pregação na semana passada. Precisamos ter paciência enquanto enfrentamos
Até quando? Até a volta do Senhor. Só até aí. Porque a promessa do nosso Deus é de que dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Então, a exortação na pregação da semana passada era de que nós devemos enfrentar as lutas como os profetas enfrentaram as lutas, enfrentar as lutas como Jó enfrentou as lutas, com dignidade, e sendo então, ao final, abençoado pelo Senhor, porque Deus é um Deus de misericórdia. Tudo isso, irmãos, nós aprendemos nessa jornada no livro de Tiago. E hoje nós estamos aqui ainda fazendo essas considerações sobre o que é falso e verdadeiro. E aí nós vamos falar do poder da oração e dessa espiritualidade eventualmente falsa que às vezes está enganando algumas pessoas. Então, a primeira consideração que a gente precisa fazer, há alguns versículos aqui, irmãos, que tem sido de debate entre os cristãos. Então, peço aos irmãos paciência para que eu faça aqui o melhor para explicar aos irmãos. E não ficando explicado aqui, os irmãos têm liberdade de conversar comigo em outro momento, porque o tempo não é suficiente para esgotar o que seria um debate desses textos. Então, eu vou tentar ser mais objetivo. A primeira consideração, então, que nós temos aqui nesse texto, e nós precisamos fazer algumas considerações, se nós queremos viver uma vida de verdade no poder de Deus. A primeira consideração está aqui no verso 12, que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Muitas pessoas tomam esse versículo e acreditam que entenderam rapidamente o que ele quer dizer, porque está falando, não é para jurar, então só está dizendo que não é permitido jurar. Então, não posso falar, eu juro. Aqui diz assim, seja sim, sim, então o crente não pode jurar. Será que é isso mesmo? É só isso que o texto está dizendo? É isso que ele está dizendo? Irmãos, eu vou dizer para você que não é não. Primeiramente, nós não somos proibidos de jurar. Olha, agora, né? Como assim, pastor? Eu sei que muitas pessoas pegam esse versículo aqui de forma literal e dizem assim, falar juro é proibido. Meu irmão, eu vou explicar, calma que eu vou explicar. Não precisa sair da igreja ainda não, espera que eu vou te explicar, tá bom? O que é o juramento? Quando você faz um contrato, aquilo é um juramento. O juramento, o que é o juramento? É dizer que você assinou lá o contrato, você diz, eu garanto que farei conforme estão essas cláusulas. Estou escrevendo aqui sob pena judicial. Respondo por essas cláusulas. Estou fazendo um contrato? O contrato é um tipo de juramento. Quando você faz votos no casamento, é um tipo de juramento. É um momento em que você diz, eu me comprometo a cumprir com aquilo que eu estou dizendo agora. Então, irmão, mesmo que você não use, é um comprometimento público que você não vai voltar atrás quanto a ele. Então a questão aqui, eu vou explicar e aí você vai entender, que não é simplesmente dizer, eu não posso falar a palavra juro. Então algumas pessoas dizem, eu prometo, eu não juro, eu prometo. Irmão, se você promete, então está no mesmo sentido. E aí, o que acontece aqui? No Velho Testamento, nós temos diversos tipos de juramentos que estão lá. Então não é que Jesus chegou e falou assim, agora não pode jurar mais, porque ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. O que acontece nesse momento em que Jesus, por exemplo, também falou de juramento? E eu vou te falar daqui a pouco. Mas o que Tiago tem em mente? Quem é Tiago, irmão? Tiago é um judeu, ou seja, ele conhecia muito bem a lei judaica. E ele também é um cristão. Então ele conhece muito bem a lei de Cristo. Então o que ele está falando aqui, ele tem em mente tanto a lei, quanto a lei mosaica, quanto
as palavras de Jesus no Sermão do Monte, que é onde ele trata dessa questão. O que é que ele tem em mente então? Em Levítico, capítulo 19, a partir do verso 11 e 12, vai tratar dessa questão do juramento. Vou ler aqui para você, preste atenção, para que quando eu explicar você falar, realmente estava na Bíblia. Olha só, o contexto é o seguinte, olha o que está dizendo o texto completo, né? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um contra o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do Senhor. Eu sou o Senhor. O que é que está dizendo aqui? Não está dizendo apenas não jure pelo nome do Senhor. Está dizendo, você não vai furtar, não vai mentir para o seu próximo, não vai ser falso com ele, e não vai jurar falso pelo meu nome. Ele está falando de passar alguém para trás, de enganar alguém, e ainda usar o nome de Deus para enganar. Veja que eu não falei sobre uma falsa espiritualidade, quando alguém diz assim, diante de Deus, que tal coisa é assim. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está invocando o nome do Senhor para ser sua testemunha naquela questão. Ora, a palavra de Deus não nos diz para fazer isso. Não nos diz para chamar Deus por testemunha nessa questão. E aqui está dizendo o seguinte, você não vai enganar o seu próximo. Eu estou ainda na lei, lá em Levítico. Jesus, o que Jesus fez no Sermão do Monte? Ele dizia, viste o que foi dito aos antigos, ou seja, a lei diz assim, agora eu vou dizer assado. Não, assado não, ele vai explicar o espírito da lei. Ele diz lá no Sermão do Monte, eu não vim revogar a lei, mas o que ele diz assim, o que vocês não entenderam da profundidade da lei, é isso. Então Jesus não contradiz a lei. O que Jesus diz? Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 33, está escrito assim, também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprireis rigorosamente para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de modo... Geralmente a gente dá uma parada grande aqui, nessa versão que eu estou lendo aqui tem um ponto e vírgula, na outra versão aqui tem apenas uma vírgula, e é uma frase só. De modo algum jureis, não é isso, a frase diz assim, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, o que acontece aqui, irmãos? É que o judeu, ele sabia muito bem que ele não podia invocar o nome do Senhor em vão. Porque a Bíblia diz que o Senhor não terá por inocente aquele que invocar o seu nome em vão. Então, até falar o nome de Deus para ele era uma coisa que o preocupava. Mas ele queria, eventualmente, num negócio, numa situação, impor a sua posição. E aí, às vezes, ele falava, eu vou jurar, mas eu não vou jurar em nome de Deus, porque senão eu peco. Então, o que ele dizia? Eu juro pelo céu. Ou ele dizia, eu juro por Jerusalém. Ou ele invocava algum juramento. E o que é que o Senhor Jesus está esclarecendo? É que o crente não precisa e não deve jurar. Por quê? Ele não deve fazer a sua palavra, a palavra de um crente deve ser tão válida, tão firme, quanto um juramento. Quando o crente diz sim, é porque é sim.
Quando ele diz não, é porque é não. E não há falsidade, e não pode haver falsidade nessa palavra do crente. A questão aqui não é assim, é proibido fazer um contrato, é proibido jurar, é proibido, se você for à justiça e falar assim, você jura dizer a verdade, você fala, eu não posso jurar que eu sou crente, eu prometo, ficar com essas escorregadinhas. Não, você pode sim fazer o juramento. A questão é que você não vai invocar o nome de Deus nesse juramento. A questão é que você não vai, na verdade, não precisa, isso não é uma coisa que o crente deva invocar. De qualquer maneira, eu juro. Não precisa fazer isso, porque a palavra do crente, sim, é sim, e a palavra não, é não. Você não deve querer transmitir uma espiritualidade que não é verdadeira. Veja aí, eu fiz aquela denúncia, quando alguém chega e quer impor uma situação, e ele diz assim, Deus me disse, porque Deus falou, e eu advirto você, irmão, que tenha cuidado com esse tipo de expressões, cuidado. Não raras vezes, como pastor, há muitos anos, presbítero antes disso, acompanhando tantos anos na liderança da igreja, vendo pessoas que se posicionam assim, não raras vezes eu vi pessoas falarem em nome de Deus aquilo que contraria a própria palavra de Deus, Escritura. E o que é o resultado de você falar, Deus me falou? Porque às vezes a pessoa está com tanta vontade de fazer aquilo, que ela fala assim como se Deus tivesse aberto uma exceção para ela. Então a Bíblia diz assim, ninguém fará isso. Aí ela chega e diz assim, mas o Senhor me falou que para mim está liberado. Cuidado com pessoas que chamam para si uma espiritualidade que não é verdadeira. Cuidado que isso não seja você mesmo a fazer isso, sendo enganado pelo seu coração. A Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca, qualquer palavra. O que é uma palavra frívola? A palavra lá no grego lá para isso é lazer, uma coisa assim, sem compromisso. Toda palavra descompromissada, falei por falar, não pensei que isso ia acontecer, não, falei por falar. Cuidado com o que você fala. Deus leva a sério o que você fala. As suas palavras devem ser verdadeiras. O sim é sim. O que a gente entende de tudo isso aqui, irmãos? Seja íntegro, seja simples. Não tente falsificar, nem simular o poder de Deus ou a aprovação de Deus na sua vida. Invocando o nome de Deus. Não, porque Deus está comigo, porque Deus... Irmão, se está, vai se estabelecer, não precisa de você ficar falando essas coisas não, porque Deus não se agrada de palavras soltas ao vento aí, sem responsabilidade com aquilo que você está falando. Então a primeira consideração, entrar na questão da oração, é que não seja uma pessoa falsa, não invoque uma espiritualidade que não é verdadeira, porque nós vamos entrar aqui na questão de uma verdade nessa questão. Então, a segunda consideração a fazer aqui, aí entrando mesmo na questão da oração. Olha só, nós devemos ter consciência do poder da oração na adversidade. Nós temos que ter consciência. Então, isso não é daqui do final do livro, durante todo o livro nós vemos isso. Você precisa ter consciência. E eu vejo, irmãos, que há pessoas que não têm consciência. Eu fico pensando por que é que os crentes não têm, eventualmente, essa ligação com a oração. Eles não entendem o poder da oração e eles passam por adversidade. Ou não? Mas essa adversidade não os leva necessariamente à oração. E o que a Bíblia diz aqui no verso 13? Primeira parte do verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Faça oração. Essa palavra aqui, que é usada para sofrimento, eu encontrei Paulo usando essa palavra 3 vezes com Timóteo, falando sobre sofrimento no ministério. Irmão, se alguém estiver dormindo ao seu lado, dá uma cutucada nele, por favor, tá bom? Ajuda aí os irmãos a prestar atenção, tá bom? Eu encontrei Paulo falando para Timóteo sobre sofrimento no ministério.
Eventualmente, alguém pode estar passando por sofrimento, estando fazendo a coisa certa. Isso é uma das questões que te atrapalha. O sofrimento não vem porque necessariamente a pessoa fez alguma coisa errada. E sofrimento, o que a Bíblia diz a respeito do que fazer no sofrimento? Faça oração. Faça oração, porque na oração você encontra poder para suportar os sofrimentos. Veja o que ele diz lá no começo do livro, né? Se alguém, quando ele diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações e tal, aí depois ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, irmão, não é falta de sabedoria para fazer a prova do Enem, sabedoria em relação à provação que está passando, e eventualmente é isso que acontece. Você não sabe por que está passando pela provação que você está passando. Se você não sabe, o que a Bíblia diz? Peça a Deus sabedoria. Falta você compreensão, falta você condição de passar, você tá achando difícil passar por isso, você converse sobre isso com Deus, e Deus, a Bíblia diz que Ele dá sabedoria, Ele vai tratar com você em relação a essa questão, e você vai entender o que é que está acontecendo. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá, e a ninguém Ele nega essa sabedoria. Então, irmãos, nós precisamos entender que na oração nós não pedimos somente para sair da prova. A gente já aprendeu que se a prova tem um propósito, e esse propósito é do Senhor, veja que eu não disse para não orar para sair da prova. Nós oramos pedindo a Deus, se é uma doença que está sendo enfrentada, nós oramos pela cura. Se é um problema, seja de que ordem for, você pede a Deus e ora pela solução do problema, mas não ore somente por isso. Ore para que você compreenda o que é que Deus quer te ensinar, enquanto você passa por essa prova. Porque Deus está querendo tratar com a sua vida. Como tenho insistido em dizer, não é à toa que a adversidade veio, que você está enfrentando o problema. Creia que Deus é bom, que Deus está agindo na sua vida e que essa provação veio do Senhor, mas o Senhor também tem a solução para ela. Então ore para que você saia da prova, sim, mas ore para compreender a vontade do Senhor no meio da provação. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo interessante aqui, na sequência, né? Cante louvores. Irmãos, o que são louvores? Os louvores proclamam quem Deus é. Quando você louva, você diz da sua fé, você canta a sua fé. A palavra aqui para estar alguém alegre é bom ânimo, é a mesma palavra para bom ânimo. E que eu encontro essa palavra, esse bom ânimo, a mesma palavra, irmão, no grego lá, que está dizendo aqui, está alguém alegre? A mesma palavra eu encontro na situação de Paulo, do apóstolo Paulo, no naufrágio. Você lembra do momento, dos dias lá em que o apóstolo Paulo esteve num naufrágio, que está no livro de Atos? Lá, no meio daquele naufrágio, no meio daquela situação, Paulo transmite a esperança para aquelas pessoas, no meio da prova, no meio do sofrimento. O texto diz assim, olha, havendo todos nós estado por muito tempo sem comer, dezenas de pessoas ali no bar com ele, havendo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá. Me foi dito, porém é necessário que vamos dar numa ilha. Onde que ele encontra bom ânimo? O que acontece? Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo falando de bom ânimo, e ele está dizendo, tenham bom ânimo.
Por quê? Porque eles já chegaram à ilha? Não. Porque eles já estão a salvo em terra firme? Não. Mas porque ele crê na palavra de Deus. Ele crê no que Deus lhe falou. Ele crê que ele já está vivendo pela fé a solução do problema. Então, o bom ânimo no coração do apóstolo Paulo não está porque a resposta já chegou, mas porque ele tem fé que essa resposta virá. Então você está vendo aqui, olha que a primeira parte do versículo diz: você está sofrendo? Faça oração. Você está alegre? Ou seja, você está de bom ânimo? Cante louvores. Quando Paulo compreende, quando ele recebe essa palavra do Senhor, ele tem bom ânimo pela fé. E aí, as coisas começam a se misturar. A oração e também a gratidão e o bom ânimo. O bom ânimo está acontecendo durante o sofrimento. Você está percebendo isso, irmão? Você quer essa bênção na sua vida? Porque é isso que Deus faz. Deus não te dá bom ânimo só quando as coisas estão resolvidas. Deus já coloca no nosso coração o bom ânimo pela fé. Porque nós cremos em Deus, mesmo enquanto nós estamos passando pela dificuldade, o Senhor já começa a colocar no nosso coração motivo de louvor e de testemunho. O que o apóstolo Paulo está fazendo é que ele está testemunhando daquilo que ainda está para acontecer, pela confiança que ele tem na palavra do Senhor. E se você tem confiança na palavra do Senhor, você vai cantar louvores. Olha como isso funciona na prática. Veja o que acontece com Paulo e Silas, agora em outro episódio, na prisão. Você se lembra quando Paulo e Silas foram presos? E eles foram açoitados. Antes de ser jogados na masmorra lá, eles apanharam muito. Apanharam que feridas foram abertas neles. E eles foram jogados lá na prisão. E a Bíblia diz o seguinte, em Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, sabe o que eles faziam? Olha o que o texto diz aqui. Eles oravam e cantavam. A Bíblia diz, está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém de bom ânimo? Está alguém alegre? Cante louvores. O que eles estavam, irmãos? Sofrendo e alegres. Eles estavam sofrendo, mas eles tinham bom ânimo no Senhor. E eles começaram a orar no meio do sofrimento. E eles começaram também a louvar no meio do sofrimento. E o que acontece então? Quando eles oram no meio do sofrimento, o que eles buscam? Eles buscam consolo. Quando eles cantam, o que eles fazem? Eles confessam a sua fé. Irmão, você está vendo como que o louvor se mistura com a oração? Você está vendo que cantar é também orar? E eu fico pensando, irmãos, o que acontece com alguns irmãos que não aproveitam as oportunidades para cantar, nem mesmo quando nós estamos num culto público. Nós estamos aqui num culto ao Senhor, cantando ao Senhor, e de repente você está aí, irmão, parado no banco. Talvez pela questão de, minha voz não... Irmão, sua voz não é boa? Pois é, não tem problema, não precisa vir cantar no microfone. Fica aí, irmão, não precisa vir cantar no microfone, não vem pro louvor, não, pode ficar no banco, mas cante, porque você glorifica a Deus. Deus não está olhando a sua afinação, nós estamos misturando um testemunho da nossa fé com a oração. Cantar é orar ao Senhor, é declarar em oração o que nós cremos. A Bíblia diz assim, que lá em 1 Coríntios 14, 15... Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Está vendo como que as coisas são misturadas? Por isso que as canções que nós cantamos, elas devem glorificar o nome do Senhor. Elas não são canções voltadas para nós, elas são canções voltadas para a glória de Deus. E aí nós
glorificamos a Deus, confessamos a nossa fé por meio das canções. Então, irmão, a canção te ajuda na oração. Você que deseja ter uma vida de oração e tenha sentido um pouco de dificuldade, porque talvez você está começando agora, ou talvez tem muito tempo que já era para você ter começado, mas você sempre diz a mesma coisa: eu não tenho muita intimidade com a oração. Mas você precisa começar. Comece colocando louvores também no meio da sua oração. Louve a Deus com canções. Enquanto você canta e você ora, mistura isso para você ver. Porque essa mistura, irmão, na vida de Paulo e Silas, eles buscavam o consolo de Deus. E eles viram mais do que o consolo. Eles viram o mover sobrenatural de Deus, enquanto eles cantavam e louvavam. Eu chamo você sempre aqui para oração. Vem aqui para o Nona Viva. Nona Viva, a gente vai estar ali atrás, ó, as portas aqui fechadas. Vem para cá, entra todo mundo aqui por trás. Vamos louvar o Senhor e vamos cantar. E vamos orar. E aí a gente mistura oração e louvor. Porta fechada, assim, mas para quem, né? Já é um crente mesmo em Jesus. Por quê, irmão? Para estimular você a desejar esse lugar secreto, esse tempo abençoado, em que você fala com Deus e Ele fala com você, em que você gasta tempo, você fica à vontade na presença de Deus. Você precisa aprender isso, irmão. É por isso que nós chamamos você para orar. E a Bíblia está dizendo: está sofrendo? Faça oração. Está de bom ânimo? Cante louvores. Por que é que você não aproveita isso? Aproveite, faça isso. Então o que a gente aprende disso aqui? Oração e louvor, conforme a Escritura, são armas poderosas, tanto de consolo, como potencializadoras do agir sobrenatural de Deus. Enquanto Paulo e Silas buscavam consolo, encontraram a manifestação sobrenatural de Deus. A terceira consideração a fazer aqui, irmãos, é o poder da oração para curar. E o texto aqui diz assim, a partir do verso 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse é um texto, irmãos, que causa algumas dúvidas entre irmãos e questões, e eu pretendo explicar aos irmãos o melhor possível, crendo que estou fazendo uma boa exegese aqui do texto que nós estamos apresentando. Ainda assim, quero fazer isso de forma bem simples. Por que presbíteros, irmãos? Os presbíteros curam. Então quem é presbítero cura se orar? Não, a gente não tem evidência nenhuma da Bíblia que porque a pessoa se tornou presbítero, agora ele ora e cura. Não é isso. Vou explicar por quê. Então, se você pensa assim, não, é porque os presbíteros é que oram para que a pessoa seja curada, eu acho que você não deve pensar assim. Mas se fosse isso, então, por que Paulo estava enfermo? Por que Timóteo estava enfermo em certa ocasião? Por que os apóstolos não estão aí vivos até hoje, né? Por que as pessoas morreram, os nossos irmãos lá do passado morreram? Morreram não foi de saúde, né, irmão? Morreu de doença, tá certo? Então, a oração da fé, ela não é um instrumento que está nas mãos de quem ora assim: por quem eu orar vai ser curado, porque eu tenho fé, então vai acontecer, porque eu manipulo esse poder. O poder pertence a Deus, e o curar é conforme o propósito de Deus, não conforme o poder daquele que invoca a cura. Cuidado, irmão, para que você não seja alguém que está invocando para você mesmo um poder que pertence a Deus. Não vem aqui. Eu ouvi essa blasfêmia no rádio aqui um dia. Eu não vou repetir ela toda não, porque é blasfêmia demais. Mas ele disse assim: aqui na nossa igreja não tem esse negócio de se Deus quiser não. Aqui, e completou a blasfêmia dele.
Não tem esse negócio de se Deus quiser, irmão. Agora, Tiago diz, se Deus quiser faremos isso e aquilo. Fala, cuidado você que com essas arrogantes pretensões diz até que vai dar certo na vida. Nem para isso você pode fazer. Agora a pessoa diz isso. E diz, se você vier aqui, na reunião X e Y, aqui a coisa vai acontecer. Porque aí não acontece, mas aqui acontece porque aqui está o homem de Deus. Eu tenho temor do Senhor quanto a essas coisas. Cuidado. Cuidado. Por que então presbíteros? Né? Presbítero significa ancião, irmão, ou seja, maduro. Há um perfil, quando nós na igreja presbiteriana elegemos presbíteros, nós fazemos isso de acordo com um perfil que há na palavra de Deus, que simplesmente madura na fé. Aqueles requisitos são características de uma pessoa madura na fé. Ancião é a ideia de uma pessoa madura. Então, a ideia de que essa visita é feita por alguém maduro na fé, porque ele vai, além de orar, ele vai também ministrar aquela pessoa. Como assim ministrar? Como assim? O que é isso? É porque ele vai intervir com a palavra de Deus. Veja que o que diz aqui é que eventualmente, não estou dizendo que toda doença, que a pessoa está em casa, de cama, ela está doente por causa de pecado. É como eu disse, todas as pessoas um dia vão adoecer e morrer, inclusive nós, ok? Mas que há doenças que são oriundas de pecados. Isso é claro também na Escritura. E o presbítero, ele faz essa visita a alguém que está enfermo. Por quê? Para que ele não somente ore por aquela pessoa, mas também que ele investigue as causas e às vezes ouça o irmão na sua confissão ali, no que é que ele está passando e por que o irmão às vezes já tem consciência do que é que está acontecendo na sua vida. E a Bíblia diz aqui que a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Diz, confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros para serem curados. Então você vê que é um ambiente em que há confissão de pecados, tratamento de uma situação, oração e a atuação de Deus, que salva o enfermo. A palavra salvar, que tanto é a palavra para salvar mesmo, a pessoa ser restaurada, mas predominantemente, e nós entendemos que esse texto está falando de enfermidade física, predominantemente no Novo Testamento essa palavra é aplicada para enfermidade física. Então por que o presbítero? Entendeu por quê? Quer dizer que é presbítero que faz oração e que há cura? Não, irmãos, todos nós somos chamados à oração. A resposta à oração não está condicionada ao presbítero, mas ao nome de Jesus. Porém, nessa questão aqui, o que se está dizendo é que o que vai ser feito ali tem essa conotação. Nós vemos lá em Mateus 18, esse ir até o irmão em falta, esse processo de tratamento e esse ganhar o irmão, né? Agora, sabemos que nem toda disciplina vai para o conselho, irmão. Quando você aborda alguém que está em falta e ministra na vida dessa pessoa, conversa com essa pessoa, traz a palavra de Deus para a vida dessa pessoa, você está fazendo certo. Nós devemos exortar uns aos outros, nós devemos fazer isso. Isso é toda a igreja que faz. E há ambientes na igreja de pessoas maduras que não são necessariamente presbíteros. Você pode abrir a vida. Aqui nós não estamos falando de alguém acamado, mas alguém que está ali num pequeno grupo, onde há ali pessoas maduras para ouvir você e para ministrar na sua vida também. Então esse contexto da maturidade, que é o princípio que o Tiago está trabalhando, que nós até demos o nome da série Cristão Maduro, essa que é a ênfase na questão do presbítero. A palavra de Deus diz assim: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Isso está dizendo da igreja toda. Mas os irmãos então compreendem o que é que disse aqui a respeito de presbítero, né? Agora, o que significa ungir com óleo? O que é a questão ali? Irmãos, o óleo era usado como um elemento medicinal.
na antiguidade. Isaías 1,6, por exemplo, diz assim: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, e não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Também na parábola do semeador, a gente vê lá em Lucas 10,34 o seguinte: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocou o próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. Então, irmãos, o que a gente vê aqui nesse texto? Veja o seguinte, olha o que o texto diz. O texto diz assim, ó: está alguém entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. O que está dizendo no verso 15 que salvará o enfermo e o Senhor levantará? O óleo? Não. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Primeira coisa aqui é que o óleo não é o que está à frente, não é o principal. Você conhece algum texto da Bíblia onde há oração sem óleo? Diversos, muitos. Nós temos algumas passagens em Marcos, que fala dos discípulos que oravam e ungiram com óleo os enfermos para serem curados, e nós temos essa passagem aqui em Tiago. A questão é a seguinte: o que curou os enfermos, quando os discípulos oravam por eles, foi o óleo ou foi a oração? Então nós temos que destacar o que é essencial do que é periférico, do que é um símbolo periférico. O óleo, eventualmente, que o presbítero, ao se dirigir ao enfermo, ele leva o óleo no sentido de que ele tanto crê no poder da oração, como também na medicina, como também Deus pode usar a medicina para a cura. E isso é pacífico entre nós. Nós cremos que Deus usa os meios que Ele quer. Deus pode curar imediatamente em resposta a uma oração. Deus pode fazer qualquer coisa segundo a sua vontade. Ele pode sim. E nós oramos por quê? Oramos por cura. Oramos por intervenção de Deus. Mas nós cremos que Deus é quem age conforme o conselho da sua vontade. Nós nos submetemos a Deus, nós não submetemos Deus a nós. Aqui não tem esse negócio de se Deus quiser, não. Misericórdia. O Senhor, nós cremos na bondade, orar, nós cremos na misericórdia, nós conhecemos testemunhos do agir de Deus, isso nos anima. Nem por isso nós achamos que controlamos Deus. Então, o aspecto aqui, o que acontece? O óleo, ele não é essencial. E nós vivemos em um país, irmãos, infelizmente, onde o misticismo está aí no meio dos crentes. Então, ao invés de dar glória ao Senhor, em pensar em Deus, irmão, deixa eu falar uma coisa para você com todas as letras, porque é um texto tão longo, né? Eu sei que fica até difícil de você acompanhar tanta ação aqui, mas entenda uma coisa. Deus não depende de nenhum objeto para atuar na sua vida. Deus não precisa da água que alguém fez uma oração. Deus não precisa do lenço. Deus não precisa da fita. Deus não precisa da rosa. Deus não precisa da camisa. Deus não precisa do travesseiro que prometem que você vai ter bons sonhos, vai ter sonhos de Deus se você dormir com esse travesseiro. Deus não precisa, isso não é bíblico. Isso é da cultura popular brasileira. Os brasileiros sempre gostaram de fazer uma mandingazinha. Desculpa, não estou chamando a prática desses irmãos de mandinga. Eu estou dizendo para você, cuidado. Cuidado, porque quando alguém diz que se você pegar essa fita você vai ser abençoado, isso é mentira. Porque você não tem isso na palavra de Deus. Se você tiver essa fita, você vai ser abençoado. Se você tiver tal coisa que você vai adquirir aqui com a gente, você vai ser abençoado. A palavra de Deus não nos ensina isso. Nem quando ela diz que é para o presbítero ir lá e ungir com óleo o doente.
o óleo não é essencial. Você pode orar sem o óleo e o que vale é a oração em nome de Jesus. Levar o óleo sem o nome de Jesus não vale nada não. Então, esse é o ponto, e muitas pessoas estão sendo enganadas, porque as pessoas dizem assim, vem aqui que aqui tem a bênção, aí onde você está não tem a bênção não. Irmão, onde Jesus Cristo está, Ele, conforme o conselho da sua vontade, manifesta sim a sua bênção, e nós não somente cremos, como vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Cada um de vocês que está sentado aqui hoje, está sentado aqui, porque tem testemunho de Deus na sua vida, só por isso. Então não tem esse negócio de que aquela igreja não tem poder, esse pastor não tem poder, porque alguém está dizendo que tem poder, está usando às vezes o nome de Deus até em vão, quando diz que aqui não tem esse negócio de se Deus quiser não, porque aqui a coisa acontece, porque nós temos esse poder. Não está assim na Escritura. Os que assim procedem vão responder a Deus, não a mim. Quem sou eu? Se o irmão está lá e tiver alguma coisa para resolver com Deus lá, que ele resolva. Mas eu olho para a palavra de Deus aqui, e o óleo então não é essencial. E aí, a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, decidiu o seguinte: nas nossas igrejas você não vai ver aqui um óleo para ungir alguém. Não será ungido uma pessoa aqui, vamos fazer uma oração aqui agora, e nós vamos ungir com óleo. Não fazemos isso mais. Já fizemos no passado. Por que nós não fazemos isso mais? Porque eu não tenho uma orientação bíblica para fazer isso na igreja. Eu não tenho uma orientação bíblica para ungir com óleo o seu carro, a sua carteira, a sua chave, Nós não ultrapassamos a Escritura, irmão. Você sabe o que nós admitimos fazer? Nós admitimos ungir com óleo na casa, o enfermo na casa. E aí essencial. Podemos orar sem a unção com óleo, porque o óleo não tem um poder nele. E infelizmente no Brasil, as pessoas gostam muito de ter um talismã, de ter um cristal, de ter até uma Bíblia aberta no Salmo 91. Quantos lugares você chega lá, está aquela Bíblia dura lá, que nem fecha mais, porque a pessoa acha que o demônio tem medo de uma Bíblia aberta. E aquilo ali é a prova de que a pessoa não tem conhecimento profundo do Senhor. Eu creio até que ela queira uma coisa boa, não estou duvidando da boa intenção dela. Estou mostrando que às vezes é uma ignorância. Irmão, ignorante é aquele que ignora, que não sabe. Não é maldade falar que a pessoa é ignorante. Nós devemos ensinar aquele que não sabe. Eu sou ignorante em muitas coisas eu ignoro. Mas quanto à palavra de Deus, eu não posso ser ignorante quanto ao que ela revela. Portanto, é por isso, irmãos, que nós não ungimos com óleo objetos na igreja, não ungimos pessoas com óleo na igreja, e eventualmente os presbíteros podem, para nós dizer assim, mas vai, a palavra de Deus fala assim, que os presbíteros vão lá e ungem com óleo. Então tá bom, nós vamos fazer o que diz aqui, não além disso, porque nós não queremos ultrapassar a Escritura e inventar coisas que depois nós vamos ter que responder a Deus por isso. Você está entendendo, irmão? Agora, e quanto à oração? Porque às vezes tem óleo para lambuzar. Esse problema está grande demais, vamos levar 1 litro de óleo e derrama em cima. Isso aqui, tem gente que mergulha coisa no óleo, né? Traz tal coisa que nós vamos mergulhar no óleo, porque tem que ser muita unção mesmo. É o que a imaginação humana vai fazendo, irmão. Mas o que nós dizemos que tem que ter, e que aí eu digo a você, irmão, e aí, você está fazendo? Oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém de bom ânimo? Está alegre? Cante louvores. Ou seja, mistura essas duas coisas na sua vida, porque provações você passa, lutas você tem, e é com elas que você vai enfrentar. Para terminar, nós precisamos ter consciência da nossa fraqueza quando nós oramos, e ao mesmo tempo do poder e do propósito de Deus na oração. Então, o que diz o texto aqui? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo,
E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Irmãos, tanto Elias como nós, não temos poder próprio, é isso que a Bíblia está falando. Tem gente que fala assim, não, eu queria ter a autoridade de Elias, eu queria ter o poder de Elias. Irmão, Elias não tinha poder nenhum. Porque a Bíblia diz aqui que ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas coisas. Tanto é que teve um dia que ele se enfiou numa caverna lá, achando que estava valendo nada. Nada do que ele tinha feito, nada do que ele fazia, que estava dando tudo errado. Ele era uma pessoa como eu e você. Mas ele orou. Então a questão é o seguinte, nós temos consciência da nossa fragilidade. Você acha que a sua oração é muito fraca? Você acha que você é muito fraco? Parabéns. Você sabe a coisa certa, você é fraco mesmo, eu sou fraco mesmo. Qual o problema disso? Eu sou ser humano, mas onde está a fonte? Eu busco da fonte, eu faço oração, não porque eu tenho o tal poder de Elias. Elias não tinha poder, quem tem poder é Deus. Eu faço oração e posso viver aquilo que Elias viveu, que é a intervenção de Deus na minha vida, porque Deus é a fonte e Deus age, e você pode ter expectativa se você orar. É um insulto você fazer uma oração sem fé. É um insulto, você fala, vou pedir, mas acho que Deus não vai fazer não. Então não fala, não ore. Mas eu estou insistindo, irmão, que nós devemos ser pessoas de oração, que você deve colocar isso na sua vida, que isso vai transformar a sua vida, primeiro na paz que vai trazer para o seu coração, em segundo lugar, você vai acessar o poder de Deus, não como quem vai lá e pega, porque Deus é quem move, mas que Deus nos chama para a oração, e que Ele age por intermédio da oração, é fato, é bíblico. Então Elias, nós não temos poder próprio, não tem problema, nós estamos sujeitos ao sofrimento, estamos, mas assim como Elias, nós enfrentamos os sofrimentos com oração, e nós temos a expectativa da ação de Deus. E outra é o objetivo, né? Para que o poder da oração? Para fazer tudo o que você quer? Já tratamos disso, que não é. Mas aqui tem um propósito aqui interessante, bom. Termina o livro com o alvo de Deus para a sua vida, com o alvo de Deus para aquela pessoa que está desviada do Evangelho, que você conhece, seu irmão às vezes em Cristo, que talvez podia estar sentado do seu lado e agora e não está. E a Bíblia diz assim que aquele que leva esse irmão, traz esse irmão de volta ao caminho, ele salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós devemos saber, irmãos, que o poder de Deus, desencadeado pela oração, não nos é dado para gastar nos nossos próprios prazeres, objetivos mundanos, mas para completar a obra na qual nós fomos incluídos, que é a salvação do pecador, a salvação de pessoas. Portanto, eu quero orar com você agora. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos enquanto eu te faço algumas perguntas que vão orientar a sua oração agora. Umas perguntas que vão ajudar você a orar. Feche os seus olhos. Responda aí para você mesmo. Você, por acaso, está vivendo aí um falso poder, cheio de palavras imponentes às vezes, mas sem um verdadeiro relacionamento com Deus? Interessante como esse foi o tema na quinta-feira que nós tratamos aqui, que o Senhor trouxe palavra para o nosso coração aqui, dessa questão de uma vida com Deus, mas superficial, não profunda. E às vezes uma aparência de que é um crente em Jesus, mas não tem o verdadeiro poder de Deus, não tem esse relacionamento com Deus, por causa da oração que está faltando, por causa do louvor que não está na vida. Está com uma vida distante da fonte. Você está percebendo que você está distante da fonte. Não está sabendo usar oração e louvor na adversidade.
E aí a prova aumenta e tudo, e aí você recorre àquilo que o presbítero disse aqui: irmãos, cuidado com a murmuração. E às vezes você reclama, mas não ora. Podia falar os mesmos assuntos com Deus e ser transformados. Você tem consciência da sua fraqueza, irmão? Talvez você está aqui hoje cheio de problemas, não tem a menor condição, sabe como lidar, mas hoje você sabe lidar com oração. Muito pode a oração de um justo, muito pode, não é pouco não, muito pode, e você tem esse acesso em nome de Jesus, e aí não usa, aí o problema não é resolvido. Tem consciência da sua fraqueza? Ótimo, mas tem consciência do poder de Deus e também do propósito de Deus na oração? Nós vamos orar agora. Você precisa falar com Deus. Você precisa tratar das questões aí do seu coração na presença de Deus e de uma vida de oração que Deus quer que você tenha, para que você no relacionamento com Ele seja abençoado. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, buscando a Ti agora, porque não queremos viver de aparências, não queremos invocar o nome do Senhor em vão, ó Deus, às vezes para confirmar uma coisa que é falsa, às vezes invocando o nome do Senhor até com entonação de voz potente, mas tudo vazio dentro da vida, Senhor Deus, não existe esse relacionamento. Senhor, nós queremos ser pessoas sinceras, verdadeiras, que de fato têm um relacionamento com o Senhor, que não precisam, ó Deus, ficar gritando que tem um relacionamento com o Senhor, que simplesmente se relacionam com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós buscamos a Ti agora, Deus, nós oramos, Senhor Deus, porque diante da adversidade, às vezes a gente simplesmente fica calado, sofrendo, ó Deus, e às vezes até questionando, ó Deus, mas sem sabedoria, e a Tua palavra já nos diz que a gente deve orar pedindo sabedoria, e a Tua palavra diz que nós devemos orar se nós estamos em sofrimento, e a Tua palavra nos diz que nós devemos cantar louvores se nós temos bom ânimo da parte do Senhor. E eu quero dizer, Senhor Deus, que o nosso desejo é que enquanto ainda estivermos no sofrimento, como Paulo e Silas estavam no meio do sofrimento, ainda ali pela fé, eles podiam cantar louvores, ó Deus, porque o bom ânimo deles vinha do Senhor, vinha, Senhor Deus, de que o Senhor tinha dado a eles a graça, ó Deus, de serem açoitados pelo nome do Senhor, viram, ó Deus, além da circunstância e glorificaram o nome do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a misturar oração e louvor, ajuda-nos a misturar isso na nossa vida, para que haja paz no nosso coração, Senhor. Ajuda o Teu povo a usar essa arma poderosa que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Deus, nós temos consciência da nossa fraqueza, nós não temos a expectativa de que nós vamos manipular o Senhor com a oração, mas Deus, nós temos grande esperança na graça, na misericórdia, no amor do Senhor, que ao orarmos, Senhor Deus, o Senhor fará coisas maravilhosas, o Senhor se manifestará, o Senhor consolará o nosso coração, o Senhor fará aquilo que Te agrada, e nós temos a expectativa que num instante, no abrir e fechar de olhos, o Senhor se manifestará, quem sabe até com o Teu retorno nas nuvens, Senhor, porque no abrir e fechar de olhos, o Senhor voltará, e nós, ó Deus, seremos efetivamente, definitivamente consolados, mas cremos, Senhor Deus, na manifestação do Teu poder na nossa vida, e no uso, Senhor Deus, que o Senhor faz dos Teus servos, para testemunhar a verdade, e para levar o pecador a se converter ao Senhor, a crer, ó Deus, que o Senhor é o Deus que salva, que sara, que transforma. Deus, nós nos prostramos diante do Senhor agora, pedimos que o Senhor nos ajude a ter essa vida então de oração. Deus, abençoa assim o Teu povo, Senhor. Portanto, Deus, agora, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro por eles, eu oro por nós, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão. Irmão, acredite, oração é uma bênção, viva isso,
Persiga isso, busque isso. Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Tem um cafezinho 0800 lá atrás. Esperamos ver você lá, conversar um pouquinho com você. Você que está visitando a gente é muito bem-vindo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.